Olá, meus amigos, meus alunos, boa tarde a todos vocês. Passando aqui para gravar esse vídeo a respeito das questões de processo penal do último exame da ordem, o exame de ordem, o exame de número 40. Ora, já gravei um vídeo sobre as questões de penal, está aí no nosso canal, no YouTube. E agora eu vou tecer alguns comentários a respeito das questões de processo penal. São aqui algumas questões, se não me falha a memória, 6 questões que caíram. Vou passar sobre cada uma delas, tecendo aqui comentários de forma um pouco mais aprofundada do que somente falar o gabarito. Vamos analisar o motivo, a fundamentação de cada questão estar certa ou errada. Começa aqui na prova que eu estou analisando, na questão de número 63, que diz assim: Luiz Vicente, secretário de Fazenda do município Alfa, foi ofendido por Iório, acho que aqui é Iório, não sei se é Iório, Lório, mas parece que é um I maiúsculo, Iório, secretário de Fazenda do estado Beta, que durante discurso na tribuna da Câmara dos Vereadores afirmou que Luiz Vicente comete peculato, desviando os recursos da Caixa Municipal em proveito próprio de seus familiares. Luiz Vicente procurou você, como advogado, para que você oriente sobre a medida cabível para responsabilizar Iório pela ofensa à sua honra. Nesse contexto, é correto afirmar que Luiz Vicente, qual era a alternativa correta aqui? A alternativa correta aqui, antes de mais nada, antes da gente falar da alternativa correta, nós temos aqui crime contra a honra. Vocês identificam aqui no primeiro momento, crime contra a honra, né? Então, veja só, aqui a princípio nós temos uma calúnia aqui, porque imputou alguém ali falsamente fato definido como crime ou um crime. Então, apontou ali o peculato, falou que ele estava desviando, ou seja, um fato falso definido como crime. Então, nós temos aí, a princípio, crime contra a honra. Os crimes contra a honra são de ação penal privada, como você já sabe. Os crimes de ação penal privada se procedem como mediante queixa. E os crimes de ação pública penal incondicionada, mediante a denúncia do Ministério Público, ou condicionada à representação, a denúncia também é após uma representação da vítima. A representação é a vítima dizendo que quer ver o autor do crime ser processado. Bom, então nós temos aqui crime de calúnia, nós temos crimes contra a honra e crimes contra a honra são de ação penal privada. E aí? Vamos ver. Só que aqui é o seguinte, esse servidor público estava no exercício de suas funções. Então, nesse caso aqui, nós temos uma exceção. É cabível a queixa, mas é também caso de legitimidade concorrente. Nós temos até súmula nesse sentido, súmula 714 do STF, que fala que nesses casos é procedido mediante queixa, mas também é cabível representação pelo Ministério Público. Então, nós estamos diante aqui de uma legitimidade concorrente. Pode ser feito mediante queixa, pode ser feito pela representação. E aí o Ministério Público, após essa representação, ele irá oferecer uma denúncia por esse crime. Nossa, então vamos ter 2 ações? Não, só temos uma ação penal para cada fato. Nesse caso aqui, se houver 2, né? Imagina que a pessoa represente ao Ministério Público e ainda ajuize ali, apresente uma queixa. Não, nesse caso aí, uma delas, a que vier depois, vai valer a primeira. A que vier depois, nós temos casos de litispendência, então vai prevalecer apenas uma ação. Então, o gabarito correto dessa questão aqui, a questão 63 dessa prova, é a questão que fala que pode, né, optar entre ajuizar queixa-crime em face de Iório ou oferecer representação ao Ministério Público. Alternativa C é a resposta correta dessa questão. A questão seguinte versa, questão número 64, sobre prisão domiciliar. Diz assim: Vanessa, primária, sem antecedentes, grávida de 6 meses, foi presa em flagrante no aeroporto no momento que embarcava com destino à Espanha de posse 10 kg de substância entorpecente, cocaína. Vanessa foi atuada pela prática do crime internacional de tráfico de drogas. Sobre a possibilidade de prisão domiciliar de Vanessa, assinale a alternativa correta. Gente, nós temos o seguinte: a prisão preventiva, ela é uma medida cautelar. A pessoa não começa a cumprir a pena, é uma medida cautelar ali.
Ok, vamos supor que Vanessa tenha sido aí sua prisão decretada, sua prisão preventiva. Então, nesse caso aqui, ela pode pedir uma prisão domiciliar? Nos termos do artigo 384 do Código de Processo Penal, há algumas hipóteses, melhor dizendo, artigo 318 do Código de Processo Penal, há algumas hipóteses que a prisão preventiva pode ser substituída pela prisão domiciliar. E aí o código lá traz algumas hipóteses lá, maior de 80 anos, se for comprovadamente ali, tiver filhos menores que 6 anos, ou pessoa doente, enfermo sobre criança enferma, menor de 12 anos ou enferma. Enfim, tem algumas hipóteses, uma delas é a pessoa ser gestante. Mas o próprio parágrafo do artigo 318, ele traz aí, fala assim, olha, não será deferida a prisão domiciliar, não pode ser substituída se o crime é cometido com violência ou grave ameaça, ou se o crime foi cometido contra o descendente, o filho, ou pessoa que está ali, ou enteado, por exemplo, Ora, nesse caso aqui, nós temos um crime de tráfico de drogas. O crime de tráfico de drogas não é um crime, a gente sabe que ele traz violência, fomenta a criminalidade, potencializa crimes violentos, perigosos, mas o crime em si de tráfico não contém em si, essencialmente, ontologicamente, violência ou grave ameaça. Então ela cumpre o primeiro requisito. E o segundo? Olha, não foi cometido contra o filho dela, ela estava embarcando, era um tráfico internacional. Então, nesse caso aqui, mesmo a quantidade do crime, da droga aqui, 10 quilos, não foi um crime cometido com violência e grave ameaça, não foi contra o filho dela. Então, nesse caso aqui, é possível sim para essa gestante a substituição da sua prisão preventiva em prisão domiciliar. Alternativa correta, letra C também. A natureza não violenta do delito imputado e a gestação de Vanessa autorizam a concessão de prisão domiciliar. Então essa é a alternativa correta dessa questão. A próxima questão, questão 65, trata sobre execução penal e sobre insanidade, incidente de insanidade mental e medida de segurança. Mistura esses temas aí. Vamos ver. Juliano foi definitivamente condenado a pena de 8 anos de reclusão em regime inicial fechado. Após 2 anos de cumprimento da pena, foi detectado que Juliano passou a ter uma doença mental grave, tornando-o inteiramente incapaz de compreender o caráter ilícito dos fatos pelos quais havia sido condenado. Neste caso, como advogado de Juliano, você deverá... Olha, essa questão aqui tinha até uma pegadinha, porque quando fala que ele era inteiramente incapaz, você já logo vai lembrar do incidente de insanidade mental, Correto. Mas o problema aqui é que nós estamos na execução penal. E a alternativa que diz sobre o incidente de insanidade mental, fala... suscitar incidente de insanidade mental a fim de apurar a integridade mental de Juliano ao tempo da ação criminosa. Não, ao tempo da ação criminosa não. Quando ele cometeu a ação criminosa, de acordo com o enunciado, ele era inteiramente capaz, tanto que foi processado e condenado. Então não há que se falar em verificar se ele era capaz. Ele já estava cumprindo pena, já estávamos aqui na execução penal. Então nesse caso aqui não há que se falar em instaurar um incidente para ver se ele era capaz ou incapaz ao tempo da ação. A alternativa correta aqui é a letra A, postular o juiz da execução penal a conversão da pena em medida de segurança. É isso que ocorre, quando os apenados ali cumprindo pena sobrevém a eles uma insanidade qualquer ali, torna-os inteiramente incapazes nesse sentido aí. Então a insanidade ela pode ser anterior ao processo, na data do fato, ela pode ser durante o processo, a pessoa fica acometida de alguma insanidade quando está respondendo pelo processo, ou pode ser na execução penal. Aqui era caso da execução penal. E aí converter a pena privativa de liberdade em medida de segurança, que a depender, a medida de segurança pode ser internação em hospital, tratamento ambulatorial ou internação. Ok? Então a alternativa correta aqui é a letra A. A questão 66, ela é um pouco extensa, eu vou ler rapidamente,
trata sobre tribunal do júri, né? Roberto Jorge, após regular pronúncia, foi levado a júri, ocasião em que foi mantido algemado durante toda a sessão de julgamento, com a justificativa de ser pessoa de índole perigosa, já que responde à acusação por crime doloso contra a vida. A defesa técnica impugnou, sem sucesso, a determinação do juiz. O Ministério Público, em plenário, postulou a condenação do acusado, asseverando que sua periculosidade fica comprovada pela necessidade do uso de algemas durante o julgamento. Roberto Jorge foi condenado pelo Conselho de Sentença, tendo sido aplicada pena privativa de liberdade de 15 anos de reclusão. Você, como advogado de Roberto Jorge, interpôs apelação criminal. Assinala a alternativa que apresenta corretamente o objetivo da sua demanda. Aqui é o seguinte, gente. É possível, antes de indicar a alternativa correta, eu vou explicar sobre esse tema. É possível que a pessoa que está sendo julgada, o réu, ele fique algemado durante o julgamento? É possível. Mas isso não é regra, isso é exceção. Excepcionalmente é possível. A regra é a pessoa ser julgada sem o uso de algemas. Por quê? Porque aquilo ali pode influenciar os jurados. Se a algema pode não ser necessária ou não é necessária, para que vou algemar a pessoa? Os jurados podem ver que a pessoa já está algemada ali, já pode influenciar em seu julgamento. Inclusive, nós temos súmula sobre isso, nós temos a súmula vinculante número 11, e lá retrata, traz as hipóteses em que eu preciso, primeiramente, fundamentar em quais fundamentos é cabível. Veja que aqui não houve um fundamento pertinente. Falou, olha, só o fato dele estar respondendo por um crime doloso já fala que, né, já nos garante aqui que ele é uma pessoa de índole perigosa, então deve ser algemado, ficar algemado. Não, a fundamentação está aí divergente da súmula vinculante 11 do STF. Então, primeiramente, não deveria responder algemado, ou deveria ter sido feita uma fundamentação concreta, correta. O segundo ponto é que o Ministério Público, além disso, ele tentou convencer e convenceu os jurados que, de fato, né, ele falando, olha, fica comprovado aí a índole perigosa dele, pelo fato dele estar já, inclusive tivemos que deixar ele algemado durante o julgamento dele. Isso não pode, gente, não pode. Nos termos do artigo 478 do Código de Processo Penal, não se pode usar como argumento de autoridade algumas situações, por exemplo, a decisão de pronúncia, decisões posteriores, né, que confirmem aí a decisão de pronúncia, não se pode utilizar como argumento de autoridade o fato do silêncio optado no momento do interrogatório pelo réu, não posso utilizar como argumento de autoridade o fato do réu estar algemado, então há previsão legal disso. Então, nesse caso aí, a resposta correta para esse enunciado é a alternativa que fala, olha, letra B, arguir a nulidade posterior à pronúncia, em razão de manutenção do réu algemado, não houve ali a fundamentação, sem necessidade concreta, e dá referência a esse fato pelo órgão do Ministério Público. Ou seja, porque o Ministério Público usou disso aí como argumento de autoridade, que é vedado nos termos do artigo 478 do Código de Processo Penal. Então, o gabarito correto, letra B. A questão 67, que é a nossa próxima questão dessa prova aqui, fala sobre interceptação telefônica. Diz assim, depois do recebimento de denúncia anônima, a delegacia iniciou a verificação preliminar de informações e colheu indícios de que Juca desenvolvia atividades ilícitas de telecomunicação. Pena, detenção de 2 a 4 anos. A fim de melhor apurar os fatos, foi instaurado inquérito policial e o delegado de polícia representou pela interceptação das comunicações telefônicas de Juca, o que foi deferido pelo juiz. A fim de anular as provas colhidas a partir da interceptação telefônica, você, na condição de advogado de defesa de Juca, deve alegar que, olha gente, o que chama a atenção aqui, pena de detenção de 2 a 4 anos. Nós temos alguns requisitos para essa medida cautelar aí, que é uma interceptação telefônica. É possível? Sim, nós temos lei específica para isso, né? Eu, na minha atribuição de delegado de polícia, por diversas vezes, peço aí, tenho pedido, já pedi interceptação telefônica, já conduzi interceptação telefônica, isso é muito comum na atividade do delegado de polícia, mas eu preciso observar alguns requisitos. E lá a lei fala em algumas situações que não podem. Primeiro, ela diz que não pode se eu tiver outros meios ali de se buscar, porque é uma prova muito invasiva. Outra situação que ela não permite é se o crime é punido no máximo com detenção
Ora, aqui o crime é punido com detenção, e aí a gente já mata essa questão aqui. É necessário, é preciso que o crime investigado, para que seja possível ali a interceptação telefônica ser utilizada, é preciso que haja ali crime punido com pena de reclusão, que não é o caso. O próprio enunciado aqui traz que nós temos aqui uma pena de detenção. Então, o correto aqui é a letra A. Não é cabível a interceptação quando o ilícito apurado for punível com pena de detenção. Essa é a resposta correta. As outras falam que tem uma pena mínima de 2 anos. Isso não, o código, a lei não traz essa questão da pena mínima para se deferir a interceptação. Fala que o delegado de polícia não é legitimado, como eu disse a vocês, já pedi diversas vezes, o delegado pode sim, e, inclusive, né, é quem pede, quem ali, né, durante a investigação, geralmente é ele, né, que na esmagadora ali, maioria das vezes, é o delegado sim que pode, que pede. E a ausência de contraditório antes do deferimento é causa de nulidade. Não, não é causa de nulidade, porque nesse caso aí, o contraditório iria atrapalhar. Não tem como você falar, olha, apresente aqui qual é a sua visão, ou investigado do fatos, o que você acha, porque eu vou te interceptar, tá? Daqui para frente, se o seu telefone está interceptado. Ele vai parar, ele vai jogar o telefone fora, vai parar de conversar. Não. Nesse caso aqui, nós temos um contraditório chamado contraditório diferido ou postergado. Vai ficar para depois. Nós vamos efetivar essa medida cautelarmente e depois será submetida ao contraditório para ver se é caso de nulidade. A pessoa pode falar que a voz não é dela, que o número não era dela, mas não há que se falar em nulidade por ter sido deferido sem esse contraditório prévio. Então, o gabarito é mesmo a letra A da questão 67. E, por fim, nós temos a questão 68 aqui dessa prova, que trata sobre recurso no âmbito do juizado especial criminal. Diz assim: Suelen ajuizou queixa-crime contra Bolívar pela prática do crime de exercício arbitrário das próprias razões praticado sem violência ou grave ameaça, previsto no artigo 345, caput, parágrafo único do Código Penal, cuja pena combinada é de detenção de 15 dias a 1 mês ou multa. A queixa-crime foi ajuizada perante o juiz competente, que, após todo o trâmite preliminar, sendo infrutífero qualquer tipo de solução negociada, já na audiência de instrução e julgamento, rejeitou a queixa. Diante do caso narrado, como advogado de Sueli, assinale a opção que indica o recurso que deve ser interposto. Rápida revisão. Qual é a regra do recurso que rejeita a denúncia? Nos termos do artigo 581 do Código de Processo Penal, da decisão que rejeita a denúncia ou a queixa, cabe recurso em sentido estrito, é o RESE, recurso em sentido estrito, que o prazo aí é de 5 dias para a apresentação dos recursos, né, do inconformismo ali, né, falando da vontade de recorrer, a gente chama de petição de interposição do recurso, e 2 dias para a apresentação das razões. Ocorre que aqui nós estamos falando de ação penal privada, estamos falando de queixa-crime. E a queixa-crime, ela é no âmbito do juizado especial. Então, no âmbito do juizado especial, nós temos aí uma legislação própria, uma legislação específica, que é a Lei 9.099. E essa Lei 9.099 fala lá no seu artigo 82, que nos casos de rejeição da denúncia ou da queixa, no âmbito do juizado especial criminal, cabe apelação. Cabe apelação. Então veja que é uma exceção à regra geral. Regra geral, contra rejeição, denúncia ou queixa, cabe, né, na justiça criminal comum ali, cabe o quê? Cabe recurso em sentido estrito. Artigo 581 do Código de Processo Penal. No juizado especial, tem um artigo na lei do juizado especial, artigo 82, falando que é apelação. Então, nesse caso aqui, a resposta é a alternativa que fala que cabe apelação. Então, a gente já podia descartar as demais. Sempre cai isso aqui, né? No meu curso, nas minhas aulas, eu sempre vou falar, principalmente em segunda fase, que cuidado, que se for no juizado especial, não é recurso em sentido estrito, é apelação. Então, cabe apelação. Interposta onde? No próprio juizado especial criminal. E o próprio parágrafo do artigo 82, que eu falei com vocês, ele já traz que, diferentemente da regra geral, em que você tem o prazo de interposição e depois o prazo para apresentar as razões, lá fala que na apelação você já deve apresentar também as razões do recurso. Então, o gabarito correto aqui é a letra B, apelação a ser interposta no juizado especial criminal,
já acompanhada de razões recursais dirigida à turma recursal, que é o segundo grau dos juizados especiais. Ok? Essas foram as questões de processo penal, uma prova boa, não estava tão fácil, mas também não achei as questões tão difíceis assim como já vi em outras provas da OAB. Questão de nível mediana, processo penal ele é sempre um pouco complicado, né? Mas são esses os fundamentos que eu encontrei e concordando com o gabarito fornecido pela banca examinadora, pela FGV, concordo com o gabarito em todas as questões e acho aqui que não tem nenhuma questão que merecia ser anulada ou ter o gabarito alterado, ok? É isso aí, obrigado aí por acompanhar até agora e até a próxima.